Então, como se você estivesse me contando uma história. Uhum. Estamos rodando. Estamos 3, gravando já. 2, 1. Então, seu Delinho, como é que surgiu a ideia de criar a associação? Como que foi? Olha, o primeiro grupo de funcionários da Prefeitura do Distrito Federal, que naquele tempo foi criada a Prefeitura, logo depois da Nova Cap, e foi formado um grupo de funcionários. Uns vieram da Nova Cap, que não precisava concurso naquele tempo, outros vieram de experiência que já tinham, outros que estavam já trabalhando ali outros que já estavam trabalhando por ali, e teve um tipo de um concurso, seria uma prova de seleção para o primeiro grupo de funcionários do fisco da Prefeitura do Distrito Federal. Então, nós teve esse concurso para fiscal de renda, eram 22 mil cruzeiros, e um concurso para contador, era 26 mil cruzeiros. E tinha um concurso para inspetor de renda da Prefeitura do Distrito Federal, porque Goiás tinha inspetor de renda no quadro de funcionário do Fisco de Goiás. Então, aqui em Brasília, copiou isso aí. E eu fui um dos que passei nesse concurso de inspetor de renda, que eu que pagava mais um pouquinho. Fomos assumir em janeiro de 62 e, participando desse grupo lá, tinha colega de toda cultura, de todo ramo de atividades, e adaptando ao sistema de fiscalização de renda. E não tínhamos uma representação. Era um grupo formado ali e fazia tudo quanto era serviço na área de fiscalizar. E resolvemos, então, a criar uma entidade para representar o nosso centro, a nossa classe de funcionários. Sendo que, naquela época, sindicato não podia. Era a época de 1960, se fosse com esse nome aí, não passava de jeito nenhum. Então, nós criamos Centro Social e Cultural da Fiscalização de Renda de Brasília. E, com esse nome, reunimos numa sala, aí no setor comercial, e numa Assembleia Geral, criamos o Centro Social, aprovamos o Estatuto, que já estava preparado, e aprovamos a primeira diretoria eleita naquela hora. E foi aí que nasceu o Centro Social. E, por coincidência, nessa reunião, me escolheram para ser o presidente da Assembleia Geral de Criação do Centro Social. E, nesse mesmo momento, terminada a criação da entidade, aprovamos os estatutos que já estava preparado e elegemos a primeira diretoria do Centro Social, da qual eu fui escolhido para tesoureiro. Naquele tempo não era diretor financeiro, não, era tesoureiro. Era o senhor e mais quantos? Eu não me lembro, certo, eu não me lembro quantos são, não. E aí eu inventei adaptar essa certidão que eu passei para você, a certidão de nascimento do Centro Social, com
a eleição da primeira diretoria, que aqui está o nome deles aqui. É uma turma grande aqui, a primeira diretoria. Elmo Tambossi foi o presidente. Vai demorar aqui para poder ler, aí o tempo é curto, mas está aqui relacionado à primeira diretoria. Você quer mostrar para a gente, para a câmera, essa certidão? Essa certidão foi uma criação, uma invenção minha aqui, que mandei fazer isso aqui e passei para a FIT, para distribuir para os colegas lá, o que foi em 21 de agosto de 1960, completando 60 anos. Naquela época eu tinha só 32, hoje eu estou com os 92 e ainda estou participando aí da minha filha que eu criei em Brasília. É uma filha praticamente, né? Vocês decidiram criar esse centro cultural, né? Que o senhor falou, numa salinha do setor comercial sul. E 60 anos atrás, o senhor imaginava que seria essa a FIT de hoje? O sistema daquela época de administração do Brasil era diferente. Não tinha Câmara de Vereador, Câmara de Distrital de Brasília. A Prefeitura de Brasília, o prefeito era nomeado pelo presidente da República. A parte legislativa do Distrito Federal era comandada por uma comissão permanente do Senado, de 5 senadores, que formava comissão do Distrito Federal. Essa aí que era a parte legislativa do Distrito Federal. E, então, a esperança nossa era de ter algum representante, alguém para reivindicar alguma coisa. E foi o que aconteceu. Tivemos algumas vitórias, tivemos algumas derrotas, mas a guerra nós não perdemos, não. Sempre unidos, e era uma união bem diferente de hoje. Porque naquele tempo a gente conhecia a família de cada colega e frequentava a casa de um, casa de outro, sabia o nome dos filhos, era uma irmandade. Isso era no canteiro de obra de Brasília todo. Até porque as pessoas vieram para cá. Vieram para cá, tudo desconhecido, né? Cada um de um estado, e formamos aquela família. E o grupo físico daquela época tinha essa união. E ali era fiscal de barreira, fiscal de mercadoria em trânsito, era fiscal de comércio estabelecido, era fiscal de feira, era fiscal de ambulante. Nessas feiras que tinha aí, tinha uma divisão de receita encarregada de fiscalizar isso aí. O fiscal do Rapa era com a gente. Então, até para ir para a missa, se você visse um caminhão descarregando uma mercadoria, você largava a esposa ali e ia lá e perguntava se tinha nota. Nós tínhamos uma autoridade não era de rei, mas de autoridade fiscal. Porque o Núcleo Bandeirante veio para cá e instalou ali como cidade livre. Era chamado Cidade Livre. E a dificuldade que o fisco teve naquela época era convencer aquele pessoal que tinha que pagar imposto. E não foi mole, não. A luta foi grande, a dificuldade, convencer, não podia apertar demais, porque quebrava, e então era manter aquele comércio até um certo ponto. E a corrupção naquela época, se existia, era muito pouco, viu? Mas que existia isso aí toda a vida, acho que existiu, mas era de uma maneira muito suave, muito escondido. Tivemos colegas que foram presos, exonerada bem do serviço público, porque foi pego com a boca na botija. Tivemos ocasião disso aí. Quer dizer, essas foram algumas dificuldades. Mas a esperança era que nós tínhamos
uma entidade representativa. Eu me lembro de uma parte que nós estávamos reivindicando lá no Congresso Nacional e nós estávamos já tudo engatilhado para Vitória. O Humberto Lucena, que era um senador que estava a favor, e acho que ele era presidente do Senado. E estava na fila dos congressistas lá para votar e surgiu uma ideia lá de um senador do Ceará. Me esqueci o nome dele, um velho, daquele antigo. Ele cismou de votar contra e, quando ele leu direitinho, ele foi lá e convenceu a fila que estava para votação em cédula, foi desmanchada e mudaram o voto e nós perdemos. Então, esse senador é que foi o culpado da nossa derrota, mas nós não perdemos a guerra, não. Nós perdemos uma derrota, uma batalha. Né? São 60 anos, né, de associação. Queria que o senhor contasse para a gente como que o senhor se sente sendo sócio fundador e agora participando da comemoração de 6 décadas da AFIT. Uma coisa que eu tenho que agradecer, com muita satisfação, muito orgulho de pertencer a essa entidade. Mas o que eu tenho que elogiar foram os colegas que assumiram, depois dessa primeira diretoria, as outras diretorias que seguiram. Teve diretores que não fizeram muita coisa, não tiveram muita oportunidade, mas a maioria dos diretores, dos presidentes, das diretorias que vieram, foi para aumentar essa união, aumentar essa força e essa garra que nós tínhamos de ter representantes da nossa classe. E foi o que aconteceu até hoje, tanto em termos financeiros, econômicos, como também em termos social, que até hoje nós temos essa união, embora meia escorraçada, meia fora de esquadro, mas continua, pelo menos, as festas nossas animadas. E é mesmo, eu já fui em algumas. Eu queria que o senhor desse um recado para os auditores novos, os auditores que estão chegando, o que a associação pode trazer para eles, esse engajamento que teve lá no início. Eu queria que o senhor desse um recado, mandasse um recado para essa nova geração. Manter o mesmo objetivo da criação com humildade. Porque se o orgulho subir na cabeça de que eu sou maior do que o outro, normalmente não dá certo, não. A experiência que eu tenho desses 92 quilômetros rodados é de que a humildade cabe em qualquer lugar. E não esquecer da gratidão, que apesar de ser uma diretoria formada sem remuneração, sem regalias, me parece que até certo tempo, não tinha, não era abonado o ponto dos presidentes da AFIT. E depois conseguimos, e então o presidente hoje em dia ele é dedicado a isso aí, mas continua sem remuneração, de acordo com o que tem nos estatutos. Permanece essa cláusula até hoje. E manter sempre essa união, essa vontade de adquirir coisa para o coletivo. Porque se começar a querer adquirir coisa só para si próprio, aí pode não dar certo também. É levar o nome da associação. Tá certo. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? É o orgulho que eu tenho de participar até hoje e a gratidão a Deus por tudo isso que acontece, porque nós sem Deus não valemos nada. E continuar com esse espírito de coletividade, com esse espírito de humildade e não deixar a ferrugem da corrupção pegar na AFIT.
que até hoje o que foi descoberto foi terrivelmente penalizado. Mas e que Deus ajude que continue desse jeito e elogiar a diretoria que tem na participação do Rubens, que está aqui até hoje, e representando muito bem a nossa associação. Tonhão, que está ali, que foi um dos presidentes também. Lirando, que a gente não pode esquecer, que foi o baluarte da plantação de concreto, que realizou até hoje, e está implantado até hoje, aí no Lago Norte, né? E é uma casa acolhedora e de conforto e de comodidade para o exercício das atividades da AFIT. Não, tá joia, perfeitíssimo. Muito obrigada, senhor.